O percurso saboiano do Porto pode-se quase resumir, quase inteiro, um decalque sobre o percurso do rei Carlos Alberto de Saboia no Porto. Praticamente isso. Poderá haver algumas novidades em relação a algumas coisas que se poderá fazer no futuro, mas efetivamente será quase um percurso sobre a estada do rei Carlos Alberto aqui no Porto. Hoje soube mais um dado novo que poderia que o percurso já está incompleto, porque eu julguei que o rei Carlos Alberto do Porto estivesse só em 2 sítios, mas afinal teve em 3. Portanto, já nem sei onde é que esse sítio é, portanto, não me incluí no percurso que vou apresentar. Portanto, o percurso em si pode efetivamente, portanto, esta apresentação vai ser resumida em 3 pontos. Então, Fábio, eu peço que depois nos ajude um pouco para trás, se faz favor, muito obrigado. Tem uma introdução, um enquadramento histórico, no fundo é uma nota biográfica do Carlos Alberto, sobre Carlos Alberto, muito já foi dito aqui pelo Dr. Carlos Valdón, há algumas coisas que poderei acrescentar, e depois há o percurso turístico. Portanto, o percurso turístico saboiano resulta de um plano mais vasto que eu fiz já, que está integrado no percurso turístico chamado portanto, Reis no Romântico no Porto. Exatamente, o Reis no Romântico. Podes avançar, se for possível. Exatamente. Mas que focaliza, 3 permanências ou três visitas à nossa cidade. Praticamente será a visita de Dom Pedro IV, o cerco aqui no Porto, o filho de Dom Pedro II também, e essencialmente num terceiro item que será a estada do rei Carlos Alberto aqui no Porto, curta, mas efetivamente com um grande impacto na própria cidade, como o Dr. Carlos Valdón já disse. Portanto, avancemos. Portanto, a proposta do roteiro dos Reis do Romântico essencialmente visa marcar uma influência do romantismo na cidade do Porto, sobretudo no seu movimento artístico, político e filosófico, e que, no fundo, marca que o Porto esteve no meio do turbilhão das ideias do espírito liberal e do romantismo. Portanto, exatamente isso que vai acontecer, e talvez um dos motivos pelo qual o rei Carlos Alberto tenha escolhido a cidade do Porto para passar o seu exílio e os seus últimos dias de vida. Esta é a minha opinião pessoal. Há quem diga isso, há quem diga que não, mas efetivamente eu penso que é assim. Portanto, o romantismo, apesar de ser um movimento que já sabe veio do último quartel do século XVIII, vai efetivamente passar por todo o grande parte do século XIX, marca um turbilhão fantástico aqui em Portugal. Nós temos um século agitado por guerras civis, governos que caem, etc, etc. Só estabiliza praticamente com o reinado de Dom Luís, quase no último dos períodos da monarquia em Portugal, mas efetivamente vai ressaltar exatamente o romantismo e o nacionalismo. E neste percurso está marcado e é vinculado praticamente a 3 países. Portanto, aqui neste caso Portugal, o Brasil e Itália. Romantismo, no arte do sonho e da fantasia, assim faz todo sentido elaborar e efetuar textos turísticos que apontem para o universo de marcos históricos da cidade, em que, larga medida, muitos estrangeiros que nos dizem possam encontrar mudança da sua história. Mas isto aqui existe uma responsabilidade civil, e eu acho que é isto que é extremamente importante nos roteiros turísticos. É que o obrigar, entre aspas, é que as entidades que exploram os roteiros turísticos ou os percursos turísticos consigam recuperar o património. Nós não vamos mostrar património que esteja degradado. Portanto, o roteiro turístico é uma obrigação e obriga que, efetivamente, as entidades, por muito que façam as iniciativas deste género, consigam olhar para o património, quer o património edificado, quer o material ou imaterial, efetivamente, têm uma responsabilidade sobre aquilo que é a preservação de um legado. E, portanto, isto é extremamente importante. Os percursos, se nós hoje, efetivamente, vamos falar a ser um bocadinho abstraídos do processo do percurso turístico saboiano, mas se pensarmos que temos um percurso turístico ligado ao Dom Pedro IV, efetivamente, a estátua equestre de Dom Pedro IV é uma referência, efetivamente, no percurso turístico. Mas se chegarmos à estátua de Dom Pedro IV, sabemos que ela está mutilada e está vandalizada. Portanto, tem que haver uma responsabilidade de todos nós, sabemos que aquele elemento no percurso turístico tem que estar preservado. Portanto, isto é, essencialmente, aqui não, neste caso específico de Carlos Alberto, vamos ver que, efetivamente, um centro de interpretação de um percurso turístico é este próprio museu que está aqui, esta própria casa onde ele viveu,
e, portanto, é exatamente a capela memorial que temos aqui nos Jardins das Tílias. Portanto, há uma quantidade imanuncial de propósitos que, efetivamente, os percursos turísticos obrigam ou não a centros de interpretação relativamente aos locais que são visitados. Portanto, vamos ver. Estes roteiros, portanto, é exatamente aquilo que eu disse. Aqui, neste roteiro, portanto, onde vamos falar só um bocadinho, falamos exatamente de três vertentes, e eu estou a passar muito rápido porque temos um curso. Portanto, Caso Alberto nasce a 2 de outubro de 1798. Eu passo isto para ver um enquadramento paralelo entre aquilo que é a vida de Caso Alberto, os seus marcos principais, e aquilo que paralelamente acontece em Portugal. Que acho que é extremamente importante para defender a minha tese, que efetivamente ele escolheu o Porto exatamente pelos contextos históricos que vão suceder. Portanto, passa a infância em Paris, isto já foi dito aqui. Os seus pais aderem um bocado à ideia do Império. Passam talvez essa... Eu aqui, se o doutor se me permite, eu acho que ele já de menino tinha essa influência exatamente sobre a parte que viveu em Paris. O Império, a influência do Império foi muito grande através dos pais deles. Eu penso que isto é a minha maneira de ver, já li sobre coisas deste género. Talvez essa parte mais tradicionalista, não sei. É a minha opinião. E depois, após a queda do Império, ele regressa à corte de Turim, sobrevive Manuel I, mas a juventude, já na altura, e vamos falar mais ou menos deste enquadramento aqui em 1814, há uma juventude patriótica que já o olha com alguma esperança que, efetivamente, pôr ou imprimir novos ideais sobre aqueles modelos mais tradicionalistas que existiam nas monarquias europeias. Portanto, temos aqui, após a aplicação do rei, encarregado de reger já o Estado de 1921, e então, após do rei Carlos Felipe de Saboia, efetivamente, ele, portanto, passa efetivamente ao rei Carlos Felipe de Saboia. Mas, em 1828, e portanto estamos a falar em 1921 para 1928, inicia-se as guerras liberais em Portugal. Portanto, são 7 anos de diferença, guerras liberais, ou a Guerra dos Irmãos, não é? Mas que vai marcar definitivamente todo o enquadramento histórico e de leitura histórica, que apesar de que em Portugal nós sabemos que foi uma guerra entre, vá lá, liberais e absolutistas, eu prefiro dizer tradicionalistas, que vai marcar uma imagem na Europa extremamente importante. Portanto, a leitura das guerras liberais é mais visível no estrangeiro, pelo qual há uma definição de designação de guerra dos irmãos, e que marca, efetivamente, como um baluarte, e sobretudo o Cerco do Porto, na defesa dos ideais liberais. Aqui uma gravura que exemplifica exatamente a guerra entre os dois irmãos. Em 1931, eu faço isto uma cronologia para depois apresentar o percurso. Após a morte do rei Carlos Felipe de Saboia, sobe ao trono da Sardenha. E aqui, Giuseppe Mazzini, ideólogo da unificação italiana, um dos, aconselham a intitular-se o Napoleão da Independência, ou da Liberdade Italiana. Mas, Caso Alberto, advoga que não é ainda naquele momento que efetivamente poderá imprimir e ser galvanizado pelos patriotas para tomar essa decisão. Na Guerra Civil, que decorre praticamente um ano, de julho a agosto de 32 a 33, de 1820 e 1800, do século XIX, tem um ano de duração e lá está, há feita a aclamação internacional do baluarte das defesas dos ideais liberais. Portanto, ou seja, durante um ano, o Centro do Porto representa efetivamente o baluarte da defesa dos ideais liberais. Agora poderei concordar ou não, isso é outra coisa, mas de facto é história, não é? É aquilo que está descrito. Portanto, lá está. E, portanto, em 1934, fim da Guerra Civil Portuguesa, no dia 24 de setembro de 1934, morre o rei do caso de Dom Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil. De 1940 a 48, o rei Caso Alberto empreende um Estado, já foi dito pelo Dr. Carlos Paulo, uma renovação material, moral, civil e militar, que coloca o Piemonte a par do resto da Europa civilizada. Portanto, os ideais de renovação, de muita coisa que era preciso mudar na sociedade, Caso Alberto consegue imprimir isso. E lá está.
os ventos da mudança, os ventos da mudança na Península Itálica agitam e precipitam o rei e os seus patriotas a tomarem a atitude política da transformação da sociedade. No dia 4 de março de 1948, motivado pela onda constitucional iniciada por Pio IX, concebe o estatuto fundamental, ou seja, a Constituição. E aqui eu queria introduzir exatamente este dado, que é uma curiosidade, mas pouca gente saberá, penso eu, ou não, que aquela bandeira azul que está ali é a bandeira do Reino da Sardenha e de Piemonte, que ainda é mantido em Itália, por um motivo. É que hoje, quando olhamos para o futebol, a seleção italiana joga com a camisola azul. E é exatamente em homenagem a esta bandeira, da Squadra Azzurra, que efetivamente mantém a seleção da Itália, portanto, joga com as cores ainda do início da bandeira da Sardenha e de Piemonte. Portanto, tem a cruz, exatamente, Savoia, o azul, mas é efetivamente nesta data que o rei Carlos Alberto transforma esta bandeira na tricolor e imprime, portanto, apoia, coloca as armas de Savoia. E já foi dito também aqui, houve uma transformação, vitórias, recuos, etc, etc. Há o armistício de Salasco, retira-se da Lombardia nessa altura, e em 1949, efetivamente, a precipitação total, que, com várias derrotas pelo meio, ele é definitivamente derrotado, Carlos Alberto, em 22 e 23 de março de 1949, na célebre Batalha de Novara. E então aí, precipitadamente, vem portanto, já foi descrita, portanto, a viagem dos 26 dias para aqui, de debilidade, escolhe efetivamente o povo. Portanto, abdica o seu filho Vítor Manuel II, que será o unificador de Itália, e escolhe a cidade do Porto como destino de exílio, onde ele entra em 19 de abril de 1949, já bastante limitado. Isto fazendo um resumo daquilo que vai dizer a seguir. Portanto, fica a residir na Hospedaria do Peixe, futuro palacete dos gestores de Balsemão, no antigo Largo dos Ferradores, atual Praça Carlos Alberto, onde fica até o dia 27 do mesmo mês, e eu aqui não sabia do pormenor da Rua dos Quartéis, que esteve lá há pouco tempo. Teve aí esse período que é extremamente importante. Porque é tão curto o período dele do Porto, não é? Que efetivamente é um dado extremamente importante que sejam esses 8 dias mesmo localizados, que toda a gente conhece. Este palacete dos Fundos de Balsemão. É mais, ele só entra aqui no dia 14 de maio. Exatamente. É isso tudo. Portanto, na casa da Quinta da Maciaria, esta casa, no lugar de entre quintas, mas também num território muito mais vasto aqui do Porto, que é chamado o lugar da Marca, onde estão estes jardins todos de Palácio Cristal. Chamado lugar da Marca, depois eu digo porquê. E morre da Quinta da Maciaria para o Museu Romântico do Porto e foi da Rainha de Sardenha de Savoia entre 18 anos. Portanto, ele viveu na cidade do Porto 101 dias, ou seja, 3 meses e 11 dias. Outro ponto também importante, no fundo, foi depositado no corpo do rei Carlos Alberto, é no claustro gótico da Sé do Porto, da Capela São Vicente. Portanto, a Sé daqui vai para o claustro. E depois é levado para Turim a bordo de um navio de guerra italiano. Depois, a sua, acho que a meia-irmã, a princesa Federica Augusta, exatamente, visitou o Porto e mandou erigir, portanto, a capela que está aqui na Avenida das Tílias do Palácio Cristal, do antigo Palácio Cristal. Portanto, é uma obra de cariz romântica, neoclássica e dirigida na Avenida das Tílias. E, portanto, pertenceu à Casa de Bragança, esta capela, e depois foi doada mais tarde à Câmara Municipal do Porto. Portanto, o percurso, o que é que ele vai incidir? Ele vai incidir exatamente sobre os pontos
que ele, a Sua Majestade, Casa Alberto de Savoia, percorreu, esteve, marcou a sua presença aqui, como está ainda, e depois acrescentei um novo ponto, que é a Igreja de São José das Taipas, por um estudo. Portanto, os pontos azul que vão ver neste mapa representam os outros percursos ligados a Dom Pedro II e Dom Pedro IV, do Porto. E depois há um percurso que está mencionado a verde, que é o percurso de Casa Alberto. Mas eu aqui, Casa Alberto, porque na minha apresentação é savoiano, e eu sou de savoiano, aqui, o percurso savoiano, poderia acrescentar as pontes e outras coisas que teriam muito para dar e para falar, porque efetivamente são de presença efetiva sobre a Casa de Savoia. Portanto, o Palacete dos Contos de Balsemão, a antiga Escudaria de Peixe, a Quinta da Macieirinha, portanto, a Capela Memorial de Casa Alberto e a Igreja das Taipas. Podes passar. Portanto, esta hospedaria pertencia a um senhor chamado, não é de Peixe, por assim dizermos, o senhor era António Bernardino de Peixe, que alugou este palacete transferido à hospedaria da Rua do Jardim para este local. Mais tarde, restaurou-se o Palacete dos Viscondes de Balsemão, que a gente conhece, e onde ele esteve, portanto, o Casa Alberto, antes da preparação da casa da Quinta da Macieirinha da família Pinto Bastos. Portanto, isto aqui é só uma questão de nós. Portanto, passa o percurso para o Museu do Romântico, onde está instalado, portanto, o destacamento, no século XIX, um edifício de caracterização romântica também, pertenceu também à família Pinto Bastos, onde está, efetivamente, aqui nós hoje vemos isto, tem um ambiente romântico, várias secções. E em memória do ex-rei foram reconstruídas algumas dependências desta casa, onde uma capela, o quarto de dormir, a sala de estar, a partir das aguarelas e das litografias dele. A Capela Casa Alberto, portanto, já foi dito aqui, esta capela foi construída antes de haver o arranjo dos jardins preparados para o Palácio Cristal. Não este Palácio Cristal, o antigo Palácio Cristal, que deu o nome, efetivamente, ao local. E, portanto, foi construído depois pedras da Torre da Marca, porque hoje se falava da Torre da Marca, a Torre da Marca existia neste local. E, aliás, um programa da televisão recente, Os Caminhos da História, do Joel Cleto, ele fala exatamente sobre esta posição da Capela Memorial de Casa Alberto e sobre como é que se aproveitou parte da Torre da Marca, que no fundo não era torre nenhuma, uma coisa de pedra que assinalava a entrada dos barcos no estuário na Foz do Rio Douro, e que depois, por bombardeamento das tropas miguelistas do outro lado, foi completamente destruído. Portanto, as pedras ficaram mais ou menos no local, mas depois aproveitaram para fazer a Capela Memorial do Rei de Casa Alberto. Portanto, a Torre da Marca está na Capela do Rei de Casa Alberto. E depois passamos para a Igreja de São José das Taipas, que tem importância também nesta convulsão toda do século XIX, onde reside a sede da Irmandade das Almas de São José das Taipas, com o objetivo primordial, não só também da responsabilidade social e de ajudar as pessoas da zona do paróquia ali no centro histórico, mas sobretudo, efetivamente, por se encontrar ali alguns dos corpos que apareceram no desastre de outras barcas, que estão lá sepultados, lá pelas almas do purgatório, como se costuma dizer. Diz aqui, enquanto a só cuidado da Irmandade, para serem revelados alguns dos corpos que apareceram no desastre de outras barcas. E em 9 de fevereiro de 2015, deste ano, foi autorizada a permanência como sede espiritual das ordens ginásticas da Casa Real Savoia.
onde está neste momento a delegação nossa, a norte das ordens ginásticas da Casa Sabor. Os agradecimentos. Muito obrigado.